Neste vídeo nós vamos ver, nós vamos fazer um teste. Você vai fazer um teste comigo. 10 questões que sempre caem em concurso. 10 questões de língua portuguesa sempre caem em concurso. Você vai fazer as 10 questões comigo e no fim do vídeo, se você puder, claro, eu gostaria que você me falasse quantas você acertou. Pode ser? Então, qual o objetivo? No fim do vídeo você me fala, Álvaro, acertei 9, acertei 8, acertei 10. Eu peguei 10 questõezinhas como se fosse uma prova. Falou, galera? Vamos lá? Vamos lá então? Meu nome é Álvaro Ferreira. Eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Certo, galera? Sem mais delongas, vem comigo. Seguinte. Questãozinha de número 1 é um texto. Tá vendo? Então você está vendo aí um texto. Vamos ver primeiro para o vídeo. Dá uma lida no texto. Então nós vamos ver a questãozinha de número 1. E depois nós vamos fazer juntos. Legal? Então, para o vídeo, lê o texto. Beleza? Aí, nós vamos fazer a primeira questão. Questãozinha de número 1. Depois a gente volta lá. Questãozinha de número 1. Para o vídeo, tenta fazer a questão. Certo, galera? Então tá lá, questãozinha de número 1. Entende-se da leitura do texto que, para aproximar os filhos da leitura, o pai de Antônio Cândido, letra A, estabeleceu horários de leitura e aplicou exercícios de memorização para que os filhos aprendessem os verbetes do dicionário. Letra B, forneceu aos filhos livros de literatura clássica e os orientou a lê-los de forma detida e silenciosa. Letra C, entregou aos filhos 2 volumes do Larousse Universal e os incentivou a brincar com suas imagens e verbetes. Letra D, encorajou os filhos a lerem francês e a decorar as regras da gramática francesa. Então essa primeira questão tem a ver com a leitura do texto. Certo, pessoal? Então, questãozinha número 1, leitura de texto. Vamos voltar para o texto, então? Então, primeira, questãozinha número 1. Dá uma paradinha no vídeo de novo. Certo? Agora vamos para o texto. Vamos para o texto, galera. Vamos lá, hein? O que eu tenho aí? Vamos ver? Quer parar o texto? Quer parar o vídeo? Se não quiser, tudo bem. Vamos ler comigo, hein? Vamos lá? Antônio Cândido lembrava-se do método que o pai usava para aproximar os filhos da leitura. Então já vou pegar aqui, Antônio Cândido lembrava do método que o pai usava para aproximar os filhos da leitura. Aproximar os filhos da leitura. Então vamos ver qual que é o método, tá, galera? Por exemplo, um belo dia, quando eu tinha mais ou menos 9 anos, meu irmão do meio, 7, e o caçula, 6, ele nos deu os 2 volumes alentados do Larousse Universal, dizendo, brinquem com isto, brinquem com isto. E nós começamos a brincar, a ver as pranchas coloridas com mapas, uniformes, mamíferos, répteis, borboletas, peixes e tais coisas. Certo? Depois de passar um ano, conquanto só colorindo perucas de personagens históricos, pondo bigodes em imperadores romanos, cavanhaque em Luís XIV, e coisas assim. E coisas assim é etc, viu, galera? Sabia disso aí? Etc. E coisas assim.
e tais coisas, né? Tínhamos adquirido bastante familiaridade com muitos verbetes e aprendido um pouco de francês, um pouco de francês, reforçado pelas lições de minha mãe. Legal, né? Legal, galera? Então, ó, você que está fazendo comigo, hein? Quer parar o vídeo? Para o vídeo, lê de novo, e nós vamos para a questãozinha de número 1, que é sobre o texto. Vamos lá? Então, ó, questãozinha de número 1, galera. Entende-se da leitura do texto que, para aproximar os filhos da leitura, o pai de Antônio Cândido, letra A, estabeleceu horários. Gente, tá no texto horários? Estabeleceu horários. Horários de leitura e aplicou exercícios de memorização para que os filhos aprendessem os verbetes do dicionário. Letra B, forneceu aos filhos livros de literatura clássica e os orientou a lê-los de forma detida e silenciosa. Letra C, entregou aos filhos 2 volumes de Larousse Universal. Fácil, hein, galera? Fácil, hein? E os incentivou a brincar com suas imagens e verbetes. Letra D, encorajou os filhos a lerem francês. Ele encorajou os filhos a lerem francês? Ele, lembra lá que ele falou, ah, toma aí, brinca com isso, tal. Galera, alternativa correta, letra C. Legal, galera? Então, ó, você vai marcando aí, pessoal. Eu quero ver como é que você vai, tá? Das 10 questões. Então, a primeira questãozinha foi sobre o texto. Alternativa correta, letra C. E pau. Legal? Questãozinha de número 2. Para o vídeo, falou, galera? Para o vídeo tenta fazer. Vamos lá? No texto, a função primordial das vírgulas empregadas nos segmentos meu irmão do meio, 7, ó a vírgula aqui, ó, e o caçula, 6, tá vendo essas vírgulas? É, letra A, para separar termos independentes em uma enumeração. Letra B, desconectar o emprego dos substantivos irmão e caçula do uso dos numerais. Letra C, interromper a sequência textual, o que torna o texto menos informal. Letra D, indicar a omissão da forma verbal anteriormente mencionada. Eu tenho que saber vírgula, galera. Certo? Então, o que eu estou vendo aqui? Vamos pegar no texto lá? Vamos pegar no texto? Isso aqui, ó, segundo período do texto. Para o vídeo, certo? Veja a questão. Nós vamos lá para o segundo período do texto. Essa questão é sobre vírgula. Então, vamos lá, ó. Segundo período do texto, galera. Vamos pegar o texto. Vamos pegar o texto aqui. Álvaro, qual que é o segundo período? Como é que é o período do texto? Como é que é o período do texto? Ó, como é que é o período do texto, né? Primeiro é o seguinte, vamos lá. Primeiro período começa numa letra maiúscula e termina no ponto final. Esse é o primeiro período. O segundo período, por exemplo, um belo dia, quando eu tinha mais ou menos 9 anos, meu irmão do meio tinha 7 e o caçula tinha 6. Então veja aí, pessoal, essa vírgula, tá? Então vê de novo, ó. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, meu irmão do meio tinha, ó, para não repetir o verbo ter, tinha 7 e o caçula tinha 6. Essa vírgula, galera, é obrigatória. Essa vírgula aí serve para indicar a omissão, a elipse de um verbo. Então tem que saber vírgula, hein? Então, a elipse do verbo ter, para não ter que repeti-lo. Certo, galera? Então vamos voltar lá. Para que serviu essa vírgula? Questãozinha número 2. Ó, no texto, a função primordial das vírgulas empregadas nos segmentos. Ó, meu irmão do meio tinha 7 e o caçula tinha 6.
Para que serve isso aí, Álvaro? Galera, vem cá. Para indicar o quê? A omissão, ó, da forma verbal. Tá vendo? A omissão do verbo ter. Tá vendo? Essa omissão você também pode chamar de elipse. É a elipse do verbo. Certo, galera? Outra coisa, a elipse do verbo também é chamada de zeugma. É importante saber. Álvaro, o que é zeugma? Zeugma, galera, é a elipse de um termo. É a omissão de um termo. Nesse caso, foi a elipse do verbo ter. A alternativa correta, letra D. Falou, galera? Então, ó, vai anotando aí. E eu quero que no fim do vídeo você me fale quantas questões você acertou. Então, a número 1 foi sobre entendimento de texto. A número 2 foi vírgula. E agora nós vamos para a questãozinha de número 3. Vamos lá. Ó. No segundo período do texto, o vocábulo alentados. Alentados. É empregado com sentido de. Alentados, ó. Usados, gastos. Avantajados, grandes. Viçosos, vigorosos. Animados, esforçados. Vamos achar o alentados no texto, galera? Para o vídeo aí, tá? Aí tenta colocar aí. E nós vamos colocar, vamos achar lá, no segundo período do texto. O vocábulo alentados. Vamos pro texto, galera? Vamos lá, vamos pro texto. Ó. Segundo período, vamos lá. Segundo período de novo, hein? Segundo período de novo. Qual que é o segundo período, ó? Onde ele vai começar o segundo período aqui, galera, ó? Segundo período, ó. Você vê. Primeiro período. O período ele começa numa letra maiúscula e termina num ponto final. Tá vendo? Primeiro período começa aqui, ó. E vai terminar num ponto final. Esse é o primeiro período. Falou, galera? Segundo período, por exemplo, um belo dia. Então, ó, começa aqui, ó. Por exemplo, um belo dia, quando eu tinha mais ou menos 9 anos, meu irmão do meio, 7, e o caçula, 6, ele nos deu os dois volumes alentados, ó, do Larousse Universal. Álvaro, eu não sei o que é alentados. Vamos ver no contexto, gente, ó. Então, vamos lá. Então, assim, eu tinha lá. Você pega lá. Memória, galera. Então, assim, ó. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, ele nos deu dois volumes alentados do Larousse Universal. 2 volumes alentados. O que seriam 2 volumes alentados? Vamos lá? Os 2 volumes alentados do Larousse Universal são 2 volumes usados, gastos. 2 volumes avantajados, grandes. 2 volumes viçosos, vigorosos. 2 volumes animados, esforçados. 2 volumes do Larousse. Naquele contexto, galera. O que seria esse aí? 2 volumes, ó. Alentados, avantajados. 2 volumes grandes. 2 volumes avantajados. 2 volumes, ó, grandões. Porque ali você viu na história que eles ficaram vendo figura, lendo, até aprendendo francês. Então, 2 volumes, ó. Alternativa correta, galera. Letra B de bola, hein? Beleza? Me ajuda aí. Coloca aí, Álvaro, acertei a questão de número 3 ou errei a questão de número 3. Legal? Eu quero que você me fale como você está indo nessa provinha. Beleza? Questãozinha de número 4. Essa aqui, gente, quem estuda comigo não erra. Essa aqui cai em todas as provas e vai cair na sua também. No texto, a palavra conquanto. Você não precisa ir para texto nada, hein? Conquanto, hein? Conquanto, aí tá lá, conquanto só colorindo perucas de personagens históricos. No quarto período, você não precisa ir. Para quem decorou isso, não precisa. Expressa a circunstância de. Letra A. Será que é proporção? Será que é causa? Será que é condição? Será que é condição? Ah, mas ela tem que ir pro texto? Vem cá. Conquanto eu decorei, galera. Você também vai decorar, ó.
embora, presta atenção aí, galera. Embora, mesmo que, embora, mesmo que, ó, ainda que, embora, mesmo que, ainda que, por mais que, por mais que, e aí até vou colocar um apesar, falou, galera? Apesar, sempre caem para você, tá? Apesar de ou apesar de que. Que termos são esses, Álvaro? Isso você tem que decorar, galera. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, com quanto. Não é portanto, não é entretanto. Eu já estou dando a resposta para vocês. Eu tenho que aqui uma conjunção concessiva, porque isso aqui inicia uma oração subordinada adverbial concessiva, porque eu decorei. E pode ser substituído por ainda que. Ó que lindo, galera. Ó, com quanto? Embora, mesmo que, ainda que, por mais que, apesar de ou apesar de que. Vamos achar lá? Vamos achar lá, gente? Coloca a letra D de dado aí, vamos lá pro texto. Onde tá, Álvaro? Quarto período. Quarto período? Vamos achar o quarto período? Vamos achar o quarto período. Vamos lá pro texto. Ó, vamos lá. Quarto período, galera. Então, primeiro período. Antônio Cândido lembrava-se do método que o pai usava para aproximar os filhos da leitura. Primeiro período. Segundo período. Por exemplo, um belo dia, quando eu tinha mais ou menos 9 anos, papapá, vai vendo, ó, pá, sei, 2 volumes, ó, alentados do Larousse Universal, dizendo, brinquem com isto. Tá vendo, ó? Então, o que eu tenho aí? Segundo período. Terceiro período, ó, aqui, ó, ponto final. E nós começamos a brincar, a ver as pranchas coloridas, com os mapas, uniformes, ó, período termina no ponto final, etc. Pronto, agora nós vamos para o quarto período. Vamos para o quarto período? Depois de passar um ano, olha o conquanto aqui, ó. Veja. Ó, vê se cabe aí, ó. Embora só colorindo perucas de personagens, conquanto significa embora, mesmo, ó, mesmo que só colorindo, embora, mesmo que, ainda que, ó, ainda que, apesar de que, eu tenho que decorar que isso aqui é concessiva, tá, galera? Então vamos voltar lá? Questãozinha de número 4, ó, o conquanto, embora, mesmo que, ainda que, por mais que, apesar de, é uma conjunção concessiva. Conjunção cai em todas as provas, galera. Conjunção você decora. E quem não decora? Quem não decora, chuta. Então a alternativa correta é letra D de dado e ó, pau. Questãozinha de número 5, ó, textão. Tá vendo? Ó? Textão, nós vamos ter que ler esse texto, Álvaro? Depende, né? Vamos lá? Mas nós vamos para a questão de número 5 primeiro, ó. Dá uma olhada. De acordo com as ideias do texto, os ritos, vamos lá, os ritos. Letra A. São tão antigos quanto a humanidade? De acordo com as ideias do texto, os ritos. Letra B. São os fatores que mais interferem na consolidação do prestígio das organizações? Letra C. São a base das imagens das organizações? Letra D. Não repetem as coisas reais e concretas do mundo rotineiro? Eu vou ter que ler esse texto, galera, certo? Então, primeiro você vê a questãozinha, tá? Vê a questãozinha. O que está pedindo aí? Vai falar dos ritos, certo, galera? Então, vamos lá. Questãozinha de número 5. Eu quero o que eles vão falar sobre os ritos. Vamos para o texto? Ó, dá uma olhada, galera. Para o vídeo, tenta ler, certo? Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então, dá uma olhada, gente. E quarto parágrafo. Falou, galera? Vamos ver aí.
Então, para o vídeo. Tenta ler. Vamos lá, galera. Vem comigo, hein? Em uma sociedade em que a imagem pública e privada constituem fatores preponderantes de prestígio, credibilidade e liderança, esses elementos estão cada vez mais permeando nossas vidas, nossas formas de agir e de decidir, que estão sob a vigilância de olhares sociais atentos e fiscalizadores. Os ritos, olha o que eu quero, os ritos e as cerimônias são elementos estratégicos, a serviço da construção e da consolidação das imagens das organizações, que se apoiam na credibilidade e na aceitação social das ações e realizações desenvolvidas. O rito consiste em um conjunto de atos formalizados, expressivos e portadores de uma dimensão simbólica. É caracterizado, o rito é caracterizado por uma configuração espaço-temporal específica, por sistemas de linguagem e comportamentos específicos, e por signos emblemáticos, cujo sentido codificado constitui um dos bens comuns do grupo. O uso do rito é paralelo ao aparecimento da humanidade. Certo? Eu acho que eu não vou mais pra frente não, hein? Como é que é, Álvaro? O rito é paralelo ao aparecimento da humanidade. A minha resposta aí. Vamos lá? Então, questãozinha. Vamos lá, questãozinha de número 5. De acordo com as ideias, os ritos são tão antigos quanto a humanidade. Por quê? Tá lá. Ctrl+C, Ctrl+V, galera. São paralelo, o rito é paralelo ao aparecimento da humanidade. Álvaro, por que não é letra B? São fatores que mais interferem na consolidação do prestígio das organizações? São fatores que mais interferem? Letra C, são a base das imagens das organizações? Eles não repetem as coisas reais e concretas do mundo rotineiro? Então, galera, questãozinha de número 5, alternativa correta, letra A, tá lá, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Marca aí, galera, tudo bem? Vamos para a questãozinha de número 6. Questãozinha de número 6. A expressão em que, no primeiro período do primeiro parágrafo, poderia ser substituída mantendo-se a correção. Primeiro período do primeiro parágrafo. Eu vou escrever a frase aqui para vocês, falou, galera? Mas eu já estou vendo, todo em que você pode trocar por no qual, na qual, no qual, na qual, nos quais e nas quais. Então tá lá, em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Então nós vamos pegar primeiro período do primeiro parágrafo. Eu vou escrever para vocês. Vamos lá. Primeiro período do primeiro parágrafo, Álvaro? Vamos lá, primeiro período do primeiro parágrafo. Vamos voltar lá. Primeiro período do primeiro parágrafo. Vamos pegar aqui, Antônio Cândido lembrava-se do método que o pai usava para aproximar os filhos da leitura. Primeiro período do primeiro parágrafo. Lá, putz. Olha o vacilão, olha que vacilão. Aqui, aqui, Em uma sociedade em que... aqui, Gente, que eu tenho aqui, primeiro período, Vamos pegar aqui, Em uma sociedade em que... Então, sociedade em que... Sociedade na qual. Por que, Álvaro? Porque o em que você só pode trocar por no qual, na qual, nos quais e nas quais. Então, sociedade em que,
Sociedade na qual. Feminina. Sociedade em que? Sociedade na qual. Beleza. E aí, então, o que nós temos aqui, ó. O em que é sociedade em que? Sociedade na qual. Tem na qual aí? Tem. Porque todo o em que você troca por no qual, na qual, nos quais, na qual. Álvaro, por que não é o que? O que seria o qual? Ó, o qual, a qual, os quais, ó, os quais e as quais. Mas aqui é em que. Álvaro, cuja. Pela qual. O pela qual teria que ser o porquê. Aí o porquê é. Por quê? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, a alternativa correta, letra C, porque todo em que você troca por no qual, na qual, nos quais e nas quais. A alternativa correta é letra C. Certo, galera? Questãozinha de número 7. Vamos ver? Assinale a opção em que é apresentada a proposta de reescrita. Opa, uma questão de reescrita. Gramaticalmente correta e coerente para o último período do terceiro parágrafo do texto. Não precisa de texto não, galera. Dá uma olhada. O que eu quero aí? Eu quero a gramática correta, galera. Para o vídeo faz. Vamos lá? Vem cá. Vem comigo. Letra A. A partir dele é usado. Peraí, o que é usado, Álvaro? Elementos e símbolos. Dá uma olhada, pessoal. Então, se eu falo elementos e símbolos é usado, elementos e símbolos são usados. Ó, são usados elementos e símbolos. E outra coisa, ó, e é evocada a cultura e as crenças. Né? É evocado a cultura e as crenças. Você poderia falar é evocada a cultura ou são evocadas. Então A já não serve, galera. Letra B. Nele se usa. Se usa o quê? Elementos. Elementos e símbolos. Então, nele se usam. Ó. Elementos e símbolos se usam. Plural, plural. Perceberam? Ó? Elementos se usam, são usados. Letra C. Dá uma olhada. Usam-se. Ah, então vem cá. Elementos e símbolos, ó, usam-se. Plural, plural. Ó, e evocam-se, plural, ó. Invocam-se por quê? Porque é a cultura e as crenças. Então, a cultura e as crenças evocam-se. É ela mesma, galera. Não precisava de ir para texto nada. Álvaro, o que está errado na letra D? Dele se usam. Tá vendo? Ó. Elementos e símbolos se usam. Então, a alternativa correta, letra C. Essa questão foi sobre concordância verbal, galera. Então, a alternativa correta é letra C. Legal? Escreve aí para mim. Você acertaria? Você acertaria essa daí? Escreve aí. Álvaro, eu acertaria a número 7. Quero ver. Eu quero que você me acompanhe. Falou, galera? Nós vamos para a questão de número 8 agora. Vamos lá, hein? No que se refere ao emprego do sinal indicativo de crase. Crase, galera. Crase, hein? Vamos lá. A correção e a coerência do texto seriam mantidas... Mas eu vou ter que ler o texto, Álvaro. Chega aí, galera. Não lê texto nada. Ó, se você trocar a repetições por a repetições, vai crase antes de palavra no plural, galera? Não vai crase antes de palavra no plural. Para ter crase teria que ser o quê? Plural, plural, ó. As repetições. Então, aqui, ó. Palavra no plural, não vai o a com crase, gente. Já que está no plural, repetições, é as repetições. Plural, plural. Vem cá. Ao aparecimento, a aparição. A aparição. É ela. Mas você nem tá vendo o resto, ó. Crase é a próxima palavra, galera. Crase.
Próximo, ó. Sob a vigilância. Ante a vigilância. Ante é uma preposição, gente. Então, se o ante já é uma preposição, é só o artigo. Não vai crase depois de preposição, galera. Letra D. A serviço. Serviço é masculino, né? Não vai crase. Então, vai crase antes de palavra masculina, galera? Não vai crase antes de palavra masculina, galera. Simples assim. Ah, eu tinha que ir lá no texto. Não precisaria. Questãozinha de crase. Crase é a próxima palavra. Crase é a próxima palavra. Então vamos de novo, ó. Álvaro, por que é na letra A? Porque não se usa crase antes de palavra no plural. Se a palavra está no plural, tinha que ser plural, plural. As. Ah, Álvaro, por que é a B? A aparição. Aparição é, ó, lindo, hein? É a preposição a mais o artigo a aparição. Beleza. Álvaro, por que não é a C? Porque ante. Então, assim, ante, para. Não vai crase depois de preposição. Só vai artigo. E a letra D não vai crase de palavra masculina. É isso, cara. Então, número 8, ó. Crase não se erra, hein, galera? Questãozinha de número 9. Para o vídeo e tenta fazer. Este protocolo é uma forma de comunicação. Penúltimo período do texto. O trecho, uma forma de comunicação. Não precisa voltar para o texto, galera. Vamos lá, hein? Para o vídeo e tenta fazer aí. Então, ó, uma forma de comunicação. Letra A é sujeito de esse protocolo. Letra B é complemento nominal de protocolo. Letra C, objeto direto do predicado. Letra D, predicativo do sujeito, por se referir ao termo protocolo. Vamos lá. Vamos fazer a análise sintática, gente. Ó. Este protocolo é o sujeito. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Sujeito. É verbo. Mas aí vem cá, galera. O verbo ser é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Álvaro, para quê? Então, peraí. O verbo ser é verbo de ligação. Sujeito, verbo de ligação. E todo verbo de ligação precisa de um predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, uma forma de comunicação é o predicativo. Predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Então, ó, o trecho, uma forma de comunicação, é sujeito? Não. É predicativo, sujeito, verbo de ligação. É complemento nominal? Não. Objeto direto? Não. Verbo ser. Então, ó, predicativo do sujeito. Protocolo aqui, ó, é o núcleo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Galera, agora eu vou falar para vocês. Isso é uma prova CESP-CEBRASP, tá? CESP-CEBRASP. Só que CESP-CEBRASP tem aquela de certo ou errado e tem aquela de alternativas. 5 alternativas, 4 alternativas. Estão comigo? Vamos fazer a questãozinha de número 10 agora. Mas antes eu gostaria que você colocasse aí. Até agora, galera. Até agora. Você está conseguindo fazer? Você vê? Foi uma prova isso aí. Foi uma prova mesmo, hein? CESP-CEBRASP. Legal? Só que antes eu quero falar para vocês o seguinte, ó. O curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira é um curso completo de português para concurso, hein? Ah, tá. Tem teoria, Álvaro? Tem teoria lá, hein, galera? Tem teoria, ó, e muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo. O link está aí na descrição. Esse curso é vitalício, você fica com ele para sempre. Né? E eu vou renovando o curso, viu, gente? Você vai comprar meu curso, eu vou renovar esse curso aí, tá? Vão aparecendo questões novas, eu vou colocando lá. Então, ó, vitalício. Você compra o curso e fica com ele para sempre. Legal, né? Então, ó, link na descrição do vídeo, hein? Vamos fazer a questãozinha de número 10. Questãozinha de número 10. Vamos lá, hein? Questãozinha número 10, mesma prova, mas eu já gostaria que você colocasse aí quantas você acertou, galera. Eu quero saber disso, hein? Quantas você acertou, qual foi a mais difícil? Vamos lá. Para o vídeo, faz a questão de número 10, galera.
Assinale a opção em que as 3 palavras do texto... Ah, é tudo tirado do texto, Álvaro? Tudo tirado do texto. Ah, mas preciso ir lá? Claro que não, galera. Claro que não. Ó, as 3 palavras do texto tem que... Você viu que tem questão que você não precisa ir pro texto coisa nenhuma? São acentuadas de acordo com regras diferentes, hein, galera? Não é a mesma regra, hein? De acordo com regras, ó, com diferentes regras. As 3, hein? As 3, cuidado. As 3 têm que ser de regras diferentes. Já parou para fazer? Vamos lá, hein? Letra A, simbólica. Simbólica, última penúltima. Isso é uma proparoxítona. Específica, última penúltima. As duas são proparoxítonas. Então já não serve, ó. As 3 palavras têm que ser regras diferentes. Então, simbólico e específico é a mesma regra. Regra da proparoxítona. Ah, mas emblemáticos... mesma regra. Ó, as 3 palavras aí são da mesma regra. A CESP pediu regras diferentes. As 3 têm que ser de regras diferentes. Então, A não serve. Letra B. Vigilância. Opa. Paroxítona terminar de tongo. Ambulância. Vigilância. Ânsia. Prestígio. Prestígio. Colégio. Paroxítono terminado em ditongo. Então as duas já são da mesma regra, tá vendo? Paroxítona terminado de tongo. E pública é uma proparoxítona, tá vendo? Ah, então, peraí. Mas eu quero que as 3 têm que ser regras diferentes. Letra C. Únicos, proparoxítona. Únicos. Toda a proparoxítona é acentuada. Porém, porém, é uma oxítona. Porém, também, ninguém. Oxítona. Oxítona é a última sílaba mais forte. Então, peraí, eu tenho aqui uma proparoxítona. Porém, é uma oxítona. E tem, tem, é outra regra, gente. É o acento, o tem com acento circunflexo indica que o verbo está no plural. É acento diferencial, singular e plural. Então, vem cá. Na letra C, únicos é uma proparoxítona, porém é uma oxítona e tem, com acento circunflexo, é um acento diferencial para diferenciar o singular do plural. É ela. 3 regras diferentes. Ah, peraí, a letra D, Álvaro. Símbolos. Proparoxítona. Saúdão. Opa, regra do hiato. Saúdão. Saída. Conteúdo. Essa é a regra do hiato. Opa, regras diferentes. Só que diplomática, símbolos e diplomática tem a mesma regra. Então aqui, galera, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Seguinte. Você chegou até aqui agora? Chegou até aqui, até o fim do vídeo? Prova pra mim. Me diga quantas questões, dessa provinha de 10 questões, quantas você acertou? Certo, galera? Beleza? E se você quiser ainda, você ainda coloca. Álvaro, eu gostaria que você colocasse mais provinhas aí pra gente fazer. Valeu, galera? Então depende de você. Eu vou ler o que você vai escrever. Quantas você acertou? Legal? E, se você quiser, você escreve. Álvaro, eu quero mais provinhas. E põe a banca também. Essa aí foi CESP Sebrasp. Falou, galera? Vamos ver se dá certo, né? Coloquei aí pra você ver. Gente, beijo do bonitão. E a gente se vê na próxima. Não se esqueça, hein, galera? Álvaro, eu quero uma provinha da banca tal. Vou colocar pra você. E eu quero saber quantas você acertou. Valeu, galera? Abraço.